Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu tenho umas considerações a fazer. Primeiro, no primeiro vídeo comentei alguns problemas que deveriam ser resolvidos por uma legislação eleitoral e lei orgânica de partidos séria, porque a que nós temos não é séria e atua contra os interesses nacionais. Também disse que não entraria no tema porque não era o objetivo dessa série. Entretanto, tem um ponto que por sua relevância tem tudo a ver com essa série e que entendo que eu preciso considerar com vocês. Durante o regime militar, convivemos com a figura do voto vinculado. Como muitos nem mesmo sabem do que se trata, eu vou explicar. Se você votasse no candidato a governador do partido Arena, só tinham dois partidos, Arena e MDB. Se você votasse na Arena, o seu candidato de legislativo teria que ser obrigatoriamente da própria Arena. Você não podia votar num governador do MDB e num deputado da Arena. Então, o que acontece? Isso, num primeiro momento, pode dar a falsa sensação de ser uma coisa boa, porque leva a uma condição de esse toma lá da cá que eu expliquei no primeiro vídeo, para formar aquela base parlamentar, aquela história toda que eu digo que é uma distorção. Isso não acontecia, porque quando você elegia um governador, automaticamente você já elegia uma bancada majoritária para aquele governador, para aquele prefeito, só não fazia para presidente, porque não tinha voto para presidente, era um colegiado. Bom, tudo bem. O que acontece? A falta de vinculação de voto, que na Constituição de 88 parecia uma coisa democrática, etc, etc, sob essa égide da democracia, acabou com isso, mas abriu a porta para o toma lá da cá. Mas o problema não é só a questão de voto vinculado. A questão estaria, sim, na questão desse pluripartidarismo. O pluripartidarismo distorcido que nós temos, que você tem um monte de partidos que são partidos de aluguel. A grande maioria dos partidos são partidos de aluguel. Eles não têm uma posição ideológica clara. E eu vou dizer onde não tem uma posição ideológica clara. O Partido Social Liberal, que elegeu o presidente Bolsonaro e que nessa eleição municipal, estou observando, lançando candidatos nessa onda do bolsonarismo, lançando candidato em tudo quanto é município do país e com probabilidade de eleger muita gente, que elegeu muitos deputados. O social-liberalismo, ao contrário do que vocês possam imaginar, e aí vocês vão ver o contrassenso disso, ele é uma ideologia de esquerda, nascida, que foi construída em 1917 durante a Revolução Russa, aliás, um pouco antes de 1917. Durante a Revolução Russa, era um grupo social-liberal que era de esquerda. E aí você vê eleger um cara de extrema-direita. Então você vê que, na verdade, esses partidos não têm a menor identidade com coisa nenhuma, nem mesmo com a história daquilo que pregam. Se você lê o estatuto, salvo se ele foi mudado mais recentemente, se você lê o estatuto do PSL, você vai ver lá dizendo claramente que é de esquerda. Vocês vão ler e vão descobrir que é de esquerda. Eu estou falando nisso para mostrar o nível de aberração que a gente tem nessa situação. Se você quer me perguntar o que eu acho disso, 5 partidos apenas. 5 partidos. O partido de extrema-direita, partido de centro-direita, partido de centro, partido de centro-esquerda e partidos de extrema-esquerda. Quem quisesse se encaixava num desses 5, de acordo com a sua ideologia. Outra coisa, teria que escolher muito bem, que uma vez escolhido o partido, não poderia trocar de partido. Ou você escolhe uma posição ideológica, ou simplesmente não escolhe nenhuma. Isso é uma coisa que me incomoda. Não tenho nada contra direita, esquerda, centro, não, mas que se defina. Ou você é uma coisa ou você não é aquela coisa. Muito bem. Então, se você quer se decidir que lado você está, antes de você decidir por mero oba-oba, como é o que todo mundo está fazendo hoje em dia, eu sou de extrema-direita, não sabe nem o que é. Primeiro vai estudar, vai pesquisar, vai entender o que é cada tema desse, cada posição ideológica dessa, realmente para então
se assumir uma coisa ou outra. Para com oba-oba, isso é um mal que você causa ao país. Muito bem. A segunda consideração antes, que eu quero passar para vocês é o seguinte. Como falei antes, minha estratégia política não é mais me envolver em campanha ou atuação direta. Eu quero atuar, ajudando, e por isso eu estou fazendo esses vídeos, a ajudar eleitores a votar melhor e ajudar aqueles políticos sinceros, honestos. Eles existem sim, você pode não acreditar que você pode achar que eles não existem sim. E eles podem sim, uma vez eleitos, quando, nas raras vezes que pessoas honestas de coração, sinceras de coração, se elegem, tá? Ela na maioria das vezes, ou elas se tornam inoperantes, dentro no caso do legislativo que nós estamos falando, ou elas sucumbem ao sistema. Porque nós sabemos, os filósofos nos ensinam isso, que nós acabamos nos tornando produto do meio. Ou seja, eles começam a conviver num ambiente totalmente onde verdades são relativizadas, onde mentiras são relativizadas, onde corrupção é relativizada, e ele acaba se convencendo que determinadas trocas, determinado toma lá da cá, ele por essa relativização do meio em que ele está vivendo, ele começa a achar que aquilo é normal. Ele muda interiormente os seus conceitos. Ele precisaria ter uma firmeza brutal, e aí, às vezes, até por sobrevivência política, ele acaba cedendo. Então, essa é uma engrenagem muito ruim para quem... Por isso eu não me candidato a nada. Porque eu com medo de contaminar? Não, mas por uma posição oposta. Eu ia arrumar muita briga, muita confusão, e dificilmente eu ia conseguir legislar. Porque minhas posições são muito claras, muito firmes, elas me acompanham desde 1985, quando eu tive meu primeiro ato político partidário, quando ajudei a fundar, na época, o Partido Liberal aqui na minha cidade. Bom, em cima dessa consideração que eu estou fazendo para vocês, eu quero ajudar esses parlamentares que pretendem ter uma atuação com um mínimo de seriedade. Entenda uma coisa, eu não vou me meter se ele vai fazer acordo, por tudo que eu acabei de explicar, eu não vou me meter se ele vai fazer acordo com o prefeito, se ele vai fazer isso não é o caso. O que eu quero é produzir para esse parlamentar uma condição dele atuar de uma forma, no mínimo, melhor para a população. O que eu quero fazer com isso? Bom, a minha ideia é fazer uma consultoria parlamentar em termos de gestão de mandato, elaborar projetos de lei realmente sérios para esses vereadores. Eu quero fazer uma consultoria técnica legislativa, tá? E principalmente mentoria. Mentoria, como eu já disse, eu sou um cara já com uma certa idade e muito bem vividos, não só no meio político, mas na vida profissional também. E eu quero colocar essas experiências a serviço daqueles que querem sair da mesmice e fazer diferença. Não pretendo fazer milagre, eu quero ajudar. Muito bem. Qualquer candidato que queira vir a trabalhar comigo nisso, eu estou colocando aqui um link com um e-mail e com a página do Facebook que ele deve se dirigir para fazer contato comigo. Bom, vamos então entrar no assunto propriamente desse vídeo. Não quero que esse vídeo... Estou tentando diminuir os vídeos, mas o tema é muito complexo para a gente fazer vídeos muito curtos. Ou então eu ia ter que fazer 10, 15, 20 vídeos, o que ia acabar muita gente não assistindo. Eu quero me concentrar então nas funções primordiais do vereador e fazer você cada vez mais entender os mecanismos do toma lá da cá, esse malfadado toma lá da cá. Eu disse que o vereador vota orçamento do ano seguinte. Essa aprovação é a autorização ao prefeito para ele gastar da forma que está aprovado. Esse orçamento é atrelado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também foi aprovado pelos vereadores em um dado momento.
E a LDO, eu entendo que o vereador não deve interferir muito, ou se possível, nem mesmo interferir, porque na verdade a LDO ela vai estar baseada, ela é uma lei para 4 anos e ela está, são os 4 anos de mandato, ela vai estar baseada naquilo que foi os compromissos de campanha do prefeito. Não que eu acredite nesses compromissos, porque eles normalmente fazem meramente uma carta de intenção. Muito bem, na verdade os prefeitos fazem isso tudo repete o que tem dos outros. Na verdade essa coisa infelizmente não funciona de uma forma muito rígida do jeito que eu estou falando não. Mas tudo bem, isso é uma outra história. A LDO vai dar as diretrizes dos orçamentos ao longo dos próximos anos, que tem por objetivo, que em última análise deveria, se não deveria ser aquilo que era a carta de intenção do candidato, do então candidato a prefeito, que se elegeu e quer fazer o seu mandato. Então vamos ao foco. O foco do vereador então deve estar em quê? Nos orçamentos anuais. Ele vai dar essa carta de aprovação ou não ao executivo. Muito bem, o executivo envia ao legislativo anualmente essa proposta orçamentária. Ela pode até agregar algumas emendas parlamentares, eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Mas de um modo geral, a nível municipal, essas emendas elas nem mesmo ocorrem. O que acaba acontecendo é uma negociação de vereador com o prefeito nesse ou naquele ponto e a coisa funciona desse jeito. Até aí não é o pior dos mundos, não é uma coisa complicada. Nenhuma emenda parlamentar pode mudar o cerne do orçamento, porque essa é a forma que o executivo entende, esse orçamento é a forma que o executivo entende que trará os melhores resultados para a população. É a forma que ele entende, não que seja necessariamente. Existem limites legais para essas emendas parlamentares, e aí eu já estou falando municipal, estadual, federal, existe limite das verbas que eles podem fazer essas emendas. E aqui é o grande problema, principalmente no estado e a nível federal, porque é justamente essas emendas parlamentares, e eu discuto porque existe, para mim, elas são uma ingerência do legislativo no executivo. Eu já critiquei isso por causa disso, mas a lei permite essas emendas. Só que a questão que entra é a questão do tomar lá da cá. Na verdade, o legislativo faz essas emendas parlamentares, mas o executivo é que tem a caneta, ele decide se vai executar aquilo ou não. Ora, o que acontece? Isso abre porta para quê? Para barganha, para tomar lá da cá. Ah, você quer que eu libere a verba da emenda lá para tal comunidade, ou para tal lugar, ou para tal município, ou para isso, ou para aquilo? Tá bom, então você vota comigo nisso ou naquilo. Gente, isso é um toma lá da cá. Isso muitas vezes impede até uma votação de impeachment de um executivo. Tá? Em função dessa barganha de emendas parlamentares. Você cansa de ver, eu tenho certeza que você presta um mínimo de atenção na mídia, chegar no fim de ano, tá aquela pressão dos deputados em cima do executivo para que ele libere as verbas de emenda parlamentar. Bom, eu entendo o seguinte, se está na lei que a emenda parlamentar é legal, tá ok, então o executivo tem que ser obrigado a fazer aquilo, devia ser obrigado, com uma ressalva. Como, por exemplo, nós temos agora o caso da pandemia, que a arrecadação do Estado caiu assustadoramente. Nessa situação, que é facilmente comprovável, o Executivo poderia chegar e dizer assim, eu não vou executar a emenda parlamentar de ninguém, entenda bem, de ninguém, não é desse ou daquele, não. Não executa emenda parlamentar de ninguém. Ou faz de todo mundo ou não faz de ninguém. Tem dinheiro, faz de todo mundo, não tem dinheiro, não faz de ninguém. Simples assim. Era uma maneira de você, pelo menos, bloquear. O ideal era repensar essa lei, acabar com essa história de emenda parlamentar, porque isso não deu bom resultado. Pode ter sido bem intencionada quando foi feita a lei, mas na prática só tem estimulado esse toma lá da cá, e o benefício, quem está comigo tem benefício, quem está contra não tem benefício, e na verdade quem é que paga a conta disso daí? O povo. Por quê? Para quem está do meu lado, tem o benefício da emenda, e aí o que acaba acontecendo? Aquele parlamentar vai votar em coisas muitas vezes contra a população. E aquele outro que está na oposição, aquela comunidade que ele representa, não recebe nada. Ou seja, de qualquer maneira o povo está sendo prejudicado. Bom, então eu não sou a favor dessa história, dessas emendas não. Isso precisa ser repensado.
embora sendo contra essas emendas que só favorecem a corrupção, conforme eu estou explicando para você, eu queria fazer, o que eu estou buscando nesse vídeo fazer você entender é as diversas situações que não são ilegais, mas que estão que fazem com que essa ilegalidade aconteça. Bom, essa é a percepção que eu quero. E aí é que você tem que, goste disso ou não, você tem que conhecer. Depois que você votar e eleger um determinado parlamentar, você vai vigiar ele? Não, você vai acabar não vigiando. Você tem mais o que fazer do que vigiar. Você tem que confiar nele. Isso é uma coisa complicada. Eu vou abordar mais um pouquinho à frente essa situação. Muito bem. Aliás, eu só um adendo aí, são justamente essas emendas parlamentares que vai parar na mão daquelas ONGs fantasma que tem esparramada pelo Brasil inteiro, que já foi motivo de CPI, que ninguém sabe nem qual foi o resultado que deu, mas que nós sabemos que isso é uma grande safadeza e um desvio de verbas absurdo que nós temos no nosso país. É justamente essas emendas parlamentares. Então aí está aí mais um motivo pela qual eu não tenho... sou contra essa história dessa emenda parlamentar. Bom, como você vê, escolher seu candidato está ficando muito complexo. Você tem que avalizar, ser avalista da honestidade de uma pessoa? Não, ninguém consegue ser avalista. Ninguém consegue ser avalista da honestidade de ninguém. Mas você tem a obrigação de fazer o melhor. Você tem a obrigação de escolher com cuidado, com critério, tá? Agora, como é que você vai fazer como é que você vai fazer o melhor da escolha? Na verdade, a melhor escolha que você pode fazer é o seguinte, baseado em duas vertentes. Quem é a pessoa que você está escolhendo para votar? Não é o seu amiguinho. Volta a dizer lá o que eu falei no primeiro vídeo. Não é o amiguinho. Você tem que conhecer essa pessoa realmente. No próximo vídeo eu vou explicar melhor isso. Segundo lugar, ele está capacitado para ser um vereador? Essa questão de estar capacitado para ser um vereador, você elimina mais de 90% dos candidatos que tem na tua cidade. Eu garanto que você vai eliminar. Você vai descobrir no próximo vídeo que a maioria não está capacitado. Agora, dá trabalho? Dá trabalho sim. Agora, vamos tratar o seguinte... Você não acha que é mais conveniente você ter algum trabalho ao longo desse mês, falta um mês para a próxima eleição, tá? Mas vamos dizer, ao longo dos três meses que antecedem a eleição, não é mais conveniente você ter algum trabalho nesses 3 meses do que passar 4 anos reclamando da Câmara de Vereadores que você elegeu? Pô, vamos ter trabalho, né? Até o próximo vídeo.